Olá pessoal, sou o professor César, esse aqui é o canal Tá Resolvido. Nessa aula de hoje nós vamos resolver 5 exercícios do Enem para acabar suas dúvidas sobre função de segundo grau, ou conhecida como função quadrática. Vamos lá? Antes de iniciar, já peço que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para poder acompanhar os vídeos que a gente vai distribuindo aí para ajudar o seu estudo, beleza? E vamos lá! Então a gente vai fazer 5 exercícios de Enem, certo? O primeiro deles é esse aqui, ó. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 o litro. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que ele concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200. Considere X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda de álcool. Então a expressão que relaciona V e X é. Então bacana esse exercício, um exercício legal aí, trabalhando a questão de máximo, né? Então vamos entender o que acontece. O que ele quer? Ele quer que a gente descubra uma expressão para V. Né? Ele quer uma expressão para V, mas o que é V? V é o nosso valor. V é igual valor. Como que eu descubro o valor de alguma coisa? Quanto que eu descubro quanto que eu ganho, certo? Ora, é bem simples. É só eu verificar o preço vezes a quantidade. Não é isso? Então, essa é a forma de pensar. Preço vezes quantidade. Por exemplo, eu sei que R$ 1,50 eu consigo vender, se o preço do litro do álcool tiver R$ 1,50, a quantidade vendida vai ser 10.000. Certo? Essa é a informação inicial que ele me dá. 1,50 vezes 10.000, a gente vai ter 15.000 de venda. Então, o que eu fiz? Eu fiz preço vezes quantidade. Aí, se fosse 1,48? 1,48... eu venderia quanto? Opa, eu venderia 10.200. Logo, qual seria o valor? 15.096. Certo? Então eu só fiz isso para a gente entender que eu sempre, para calcular o valor, eu vou fazer preço vezes quantidade, certo? Isso para qualquer preço, vezes qualquer quantidade. Mas agora vamos entender o seguinte. Ele quer descobrir qual é a expressão que eu vou conseguir produzir. Sabendo que tem uma informação importante aqui, né? Cada centavo de desconto, certo? Eram vendidos 100 litros a mais. Então, quanto é o preço desse álcool? Esse preço desse álcool é R$ 1,50. Menos 1 centavo. Por que 1 centavo? Porque é o que ele se propõe a descontar. Só que agora a questão é, quantas vezes ele vai dar um desconto de 1 centavo? Não sei, vou chamar de X. Então, isso aqui é o meu preço. Certo, pessoal? Que é R$ 1,50 menos 1 centavo. Quantas vezes eu vou dar o desconto de 1 centavo? Não sei ainda, vou descobrir. Vezes a quantidade. Qual é a quantidade vendida? Opa, a quantidade vendida é 10.000. Mais quanto? Opa, mais 100 litros a cada vez que eu der um aumento de 1 centavo. Então isso seria 100x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a quantidade. Desculpa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o preço
vezes a quantidade. Eu não mudei, eu só estou escrevendo de uma forma diferente. Maravilha! E agora o que você tem aqui? Você tem uma funçãozinha v em função de x. Só que para chegar nas alternativas, vocês devem perceber que isso daqui está feita a distributiva. Então vamos fazer. 1,50 vezes 10.000, a gente já viu que é 15.000. 1,50 vezes 100x vai dar 150x. E agora, menos 0,01 vezes 10.000, 100x negativo. E agora, menos 0,01 vezes 100x. Isso daqui vai me dar menos x quadrado, certo? 0,01 vezes 100 é 1, x vezes x, x quadrado. Então, opa, a nossa expressão está quase pronta. Quer dizer que isso daqui é menos x quadrado mais 50x mais 15.000. Certo? Então, pessoal, chegamos aqui na conclusão. Alternativa D, certo? 15.000 mais 50x menos x quadrado. Beleza? Bom, vamos para o nosso segundo exercício. Então, tá aqui, ó. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos conforme a figura. Aqui a figura, um palco, né? X metro de largura, Y metro de altura, de comprimento, na verdade. A área para o público será cercada com dois tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco, será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear é R$20. Nos outros dois lados, será usada uma tela do tipo B, cujo metro linear custa R$5. A empresa dispõe de 5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é... Bem, exercício bem interessante, tá? Um exercício cálculo de máximo, né? Ponto máximo aí para quem está acostumado com exercício de função de segundo grau. Mas vamos lá, vamos entender o exercício. Ele fala duas coisas principais aqui, que é o valor que ele vai pagar, certo? E ele dispõe apenas de R$5.000 e ele também está falando de área. Então, primeira coisa, como que eu calculo a área desse espaço? Bom, a área desse espaço é igual a x vezes y, certo? Sem dúvida, né? Eu quero que essa área eu quero que ela seja máxima, o máximo possível. Essa é a informação que ele deu aqui embaixo no enunciado. Obtenha a maior área possível. Então, a área é x vezes y e eu quero o maior valor possível. E a outra informação importante é o valor, porque a limitação deles é gastar R$5.000. E agora eu vou pensar o seguinte, para cercar essa área, eu vou precisar do que, gente? Eu vou precisar cercar o palco, aqui à frente, e o fundo, certo? Então vamos supor que aqui é x metros e aqui é x metros. Então, para cercar a frente e o fundo, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar 2x. 2x metros. Só que a grade que eu vou usar na frente e no fundo custa R$20. Então, se eu gastar 1 metro, vai ser 20 vezes 1. Se eu gastar 2 metros, 20 vezes 2, certo? Mas eu também vou cercar a lateral. A minha lateral, ela vale quanto? Y. Então, quantas laterais eu tenho? 2y. Vezes o preço da barra lateral, que é R$5. E isso tem que dar R$5.000.
certo? Então, que conclusão a gente chega? Que a minha área máxima é x vezes y. E que o perímetro disso daqui, com os valores, tem que dar R$5.000. Bom, então, eu sei que 40x mais 10y é igual a 5.000. Eu posso simplificar essa expressão por 10, só para a gente ficar com um cálculo mais fácil. Vai ficar 4x mais y igual a 500. Então perceba que a gente tem um sistema de equações aqui. Eu tenho a área, que é igual a x vezes y, e eu tenho o custo, que é 4x mais y igual a 500. E substituir na área. Então o que a gente tem? A gente tem que a área é igual a x vezes y. Quem é y? 500 menos 4x. Quem é a área? A área é igual a 500x menos 4x quadrado. O que eu fiz aqui? Eu fiz a distributiva, certo? E agora eu tirando o exercício, pessoal. Isso daqui é uma função de segundo grau, certo? E o que eu quero nessa minha função de segundo grau? Eu quero que ela tenha valor máximo, não é isso? Deixa eu decrescente. Observando aqui, a gente sabe que o A é negativo, então ela tem um gráfico decrescente. Eu quero o máximo dessa função, ou seja, eu quero o ponto máximo dela. Então, qual é o meu valor de x e o meu valor de y que vai gerar o ponto máximo, certo? Então, para achar o ponto máximo aqui, você pode descobrir as raízes ou usar a formulinha. Então, x vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem é o x vértice? Menos o b, ou seja, menos 500, dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes menos 4. Isso vai ficar menos 500 dividido por menos 8, dá 62,5 metros. Beleza? Então, acabei de descobrir aqui o valor do x vértice. Então, com isso, a gente já consegue até resolver o problema, né? Seria aqui a alternativa B, que é o quê? 6,5 metros da tela do tipo A. O tipo A a gente chamou de x. Certo? Não tem nenhuma outra. Ah, professor, e se tivesse outra aí e só mudasse o y? Então eu precisava calcular o valor do y. A gente tem aqui que o y é igual a 500 menos 4 vezes o x. Então isso ia ficar 500 menos 4 vezes 62,5. Então, a gente tem que y é igual a 500 menos 250, que dá 250. Então, tá aí, tá resolvido a alternativa B, 62,5 metros da tela do tipo A e 250 metros da tela do tipo B, certo? Então, vamos aí para o nosso próximo exercício. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo do projétil B interceptar o A quando este alcançar a sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, a gente consegue observar aqui o projétil A, seria esse em formato de parábola, e o projétil B em forma de linha. Aqui está a altura que eles estão chegando, certo? E aqui o tempo.
Tudo bem? Em segundos. Então, um exemplo, para a gente ler o gráfico. Em 2 segundos, o projétil B tem 4 metros de altura e o projétil A, 12 metros de altura, certo? Bom, esse exercício ele acaba nem precisando muito aí dos conhecimentos de equação de segundo grau, né? É pouca coisa, mas é função linear. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer que o projétil B acerte o A em seu ponto máximo. Então, o que ele quer é que ele faça isso aqui, certo? Então, esse é o objetivo. Então, primeira coisa, sobre o atual projétil B. O que a gente sabe? Que ele é uma função afim. Ou seja, que ele tem o formato y igual a x mais b, porque é uma função de primeiro grau. A gente olhando o gráfico, a gente sabe que o b dessa função é zero. Por que que o b é zero? Porque ele parte do 0, 0. Que outra informação você pode ter? Eu posso observar aqui também que se eu trocar o x por 6, essa minha função está dando quanto? 12. Então quer dizer o quê? Que se eu trocar o x por 6, o resultado vai dar 12. Então, isolando, a gente tem que 12 dividido por 6 é igual a A. Essa minha função linear possui A igual a 2. Então, ela tem formato y igual 2x. Essa aqui é a função que representa o atual projétil A. Não, B, né? Desculpa. Projétil B. E o que eu quero? Eu quero que ela faça esse movimento aqui, né? Eu quero que ela incline um pouquinho mais. Ou seja, eu continuo querendo que esse meu projétil B tenha o formato de uma reta. Então, ela continua tendo o formato AX mais B. Só que qual que é a diferença? Eu quero descobrir que se eu trocar o x por 4, o resultado dê 16. Por que 16? Porque é o ponto máximo da sua função. Então, eu quero descobrir qual o valor do A para que eu troque o x por 4 e o resultado dê 16. É isso que eu quero. E o B continua sendo 0, porque ela sai da origem. Logo, a gente chega na conclusão de que o A é igual a 16 por 4. 16 dividido por 4, 4. Certo? E agora, você tem que tomar muito cuidado para não se empolgar e vir aqui e assinalar a letra D. A letra D está errada, a letra B também está errada. Por quê? Olha a pergunta, ó. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá. Então, ele é 2x, eu quero que ele vire 4x. Então, ele precisa aumentar em 2 unidades. Alternativa C. Beleza? Vamos ao nosso próximo exercício aí, lembrando que a gente está fazendo exercícios do Enem. Todos esses são exercícios de Enem sobre função de segundo grau, tá? Então, a temperatura T em um forno é reduzida por um sistema a partir do seu instante de desligamento, T0, e varia de acordo com a seguinte expressão. Então, ele te deu essa expressão aqui, ó. O que significa essa expressão? A temperatura de um forno após o desligamento dele. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após o desligamento do forno para que essa porta seja aberta? Então esse daqui, ó, simples, ele te deu uma expressão que fala da temperatura. Essa temperatura, ela é medida de acordo com o tempo.
Então, conforme vai passando o tempo, esse forno ele vai esfriando. E essa temperatura é de acordo com essa formulinha. O que você quer? Toda vez que você tiver uma situação dessa, você precisa sempre, numa função, reconhecer o que significa as suas incógnitas. Por exemplo, a gente tem aqui o tzinho e o tsão. Então, o que o tsão significa? A temperatura. E o que o tzinho significa? O tempo em segundos. Olha o exercício. Qual o tempo mínimo de espera? Então, ele quer descobrir esse T aqui, ó, para que a temperatura atinja 39 graus. Por quê? Porque ela só pode ser aberta quando atingir 39 graus. Então é simples, eu vou igualar essa minha equação a 39. Eu quero descobrir quanto tempo demora para chegar a 39 graus. Então agora você só precisa resolver. Cuidado aqui, muito aluno meu quer passar esse 4 multiplicando, não pode. Isso aqui vai ficar menos t quadrado sobre 4 igual a 39 menos 400. Agora sim, 4 dividindo vai para o outro lado multiplicando. Multiplicando quem? 400 menos 39 vai dar 361 negativo. A gente tem que menos t quadrado é igual a menos 1444. Multiplicando ambas equações por menos 1, nós temos que t quadrado é igual a 1444. Agora, para tirar esse quadrado, a gente precisa fazer a raiz dos dois lados da nossa equação. A gente tem que t é igual a raiz de 1444 é 38 minutos. Então, alternativa D. Certo? Então vai demorar 38 minutos aí para que esse fogão seja aberto. Esse fogão não, esse forno, beleza? E aí, agora nosso último exercício de hoje. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número de infectados é dado pela função f de t, vamos copiar a nossa função aqui do lado, em que tzinho é expresso em dias, t0 é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia, certo? Depois dos 60 dias, ela deve seguir outro formato de função. A Secretaria de Saúde decidiu que a segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. Quando que começou essa detetização? Então, quando você pega um enunciado assim, é importante que você entenda do que ele está falando. Então, ele está falando que tem uma cidade, certo? Essa cidade tem uma quantidade de infectados. Essa quantidade de infectados varia de acordo com essa função quadrática. Qual que é a proposta? Que são feitas detetizações, certo? Então fizeram a primeira e aí a epidemia talvez continue. Então eles vão fazer uma segunda detetização quando a epidemia atingir 1.600 infectados. O que ele quer descobrir é o tempo. E te deu a quantidade de infectados. Então, eu sei que qual o tempo, então eu quero descobrir o t, que é o tempo, para chegarmos a 1.600 infectados. Essa é a proposta do exercício, beleza? Então isso aqui você deve estar percebendo que tem formato de uma equação de segundo grau. Então vamos colocar aqui, ó, passar o 1.600 para o primeiro membro, você vai ter igual a zero.
Então, vamos dividir isso aqui por 2 para simplificar a nossa equação, ou melhor, por menos 2. Então, vamos dividir isso aqui por menos 2 para simplificar a nossa equação. Dividindo por menos 2, a gente tem... Aqui a gente pode usar soma e produto, pode usar Bhaskara para resolver. Vou fazer Bhaskara aqui, que é o mais convencional. Então, delta é igual a b ao quadrado. Então, o nosso b é o 60. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 800, certo? Então, nosso delta vai dar quanto? 3.600 menos 3.200. Nosso delta deu 400. Segunda parte da fórmula, x é igual a menos b, então vai ficar menos 60, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Então, a gente chega aqui com 60 mais ou menos 20 dividido por 2. A gente tem dois valores aqui de x1, que vai ser 80 dividido por 2, que é 40. E aqui, 40 dividido por 2, que é 20. Então, a gente chega aí na alternativa B, né? Essa segunda detetização começou no 20º dia da epidemia. Bem, se você gostou, dê o like no nosso vídeo para eu poder entender que essas aulas estão servindo para alguém que você está podendo aproveitar e estudar para o Enem ou para o vestibular. Compartilhe com algum colega que também está na mesma situação. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu!